Amém, amados? Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda ação de graça, toda força, seja ao Deus e Pai que está sentado no trono e ao Cordeiro desde agora e para sempre. Amém? Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde nessa manhã. Sentado como estamos, abra a tua palavra no primeiro evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 9. Portanto, Mateus 6, 9, vós orareis assim, vamos dizer todos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. 13, não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amados? Eu me lembro que em toda a minha vida evangélica, é a segunda vez que eu vou pregar sobre esse texto. Não é um texto normal que os pastores procuram pregar, mas dessa vez foi interessante, eu estava meditando a palavra, como é hábito de todo cristão, principalmente de quem ensina pastoral, e o Espírito Santo, quando eu cheguei nesse texto, disse: fala à minha igreja, que essa oração precisa ser vivida. Quem crê? Que o Espírito Santo fala. Aí eu botei o título da meditação: Vivendo a Oração do Pai Nosso. Também foi tema do nosso Pão Nosso de Cada Dia, uma mensagem devocional que nós temos diariamente. Nós falamos, e nessa manhã eu quero discorrer em nome de Jesus Cristo. Eu creio que já pastor Railson já orou, e eu vou direto ao assunto. Amado, essa oração é muito conhecida no mundo todo e usada até por muitos, mas usada como reza. Os católicos conhecem muito e praticam, melhor dizendo, usam o texto, orando como reza, até os espíritas e outras religiões. Mas Jesus não estava ensinando uma reza, preste bem atenção, porque Jesus estava ensinando uma oração. Diz: quando orardes, não useis, o versículo que antecede esse, de vãs repetições. Ele diz isso no versículo 7, orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aí ele ensina a orar. Então nós entendemos que Jesus estava ensinando um modelo, diga comigo, um modelo, e sendo um modelo de oração, ele tem uma estrutura. Essa estrutura, eu selecionei aqui 8 tópicos dessa estrutura, que é uma estrutura também para as nossas orações no cotidiano, mas muito mais do que isso, para o nosso viver. O primeiro nível dessa oração, quando ele fala Pai nosso que estás nos céus, é o primeiro tópico que nós vamos falar daqui a pouco. Depois, o segundo, santificado seja o teu nome, nós vamos entender cada um deles. Depois, quando ele fala venha o teu reino, eu desejo o pedido que o reino se estabeleça. No 4, a aceitação da vontade de Deus. No 5, o pedido da provisão diária. No 6, pedido de perdão pelas faltas, condicionado ao perdão. Nós vamos bater muito nesse tópico, porque tem muita gente que não entendeu plenamente ou na profundidade o que é o perdão. Em 7, o pedido de livramento das tentações e do mal. E 8º e último, a reiteração e afirmação de quem pertence o reino e a glória. Então, amados, nós vamos tratar desde já, porque o conteúdo é um pouco vasto, apesar de ser um texto pequeno. Então, em primeiro lugar, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Esse conselho de Jesus fala de, primeiro, direcionamento, em segundo lugar, pertencimento, e em terceiro lugar, propriedade ou possessão. Porque às vezes, amado, quando nós oramos, talvez até sem intenção, é até normal ver algumas orações que é feita até por líder nas igrejas,
Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, amém. Deus é de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas dá uma ideia de alguém distante. Tu que estás nos céus. Tem tantas palavras. E Jesus diz assim, olha, quando orar, diz assim, Pai Nosso. Jesus trouxe para um nível de intimidade, usou o pronome possessivo, na primeira pessoa aí, do plural, Pai Nosso, que estás nos céus. E é interessante que o direcionamento, toda oração deve ser a Deus, em o nome de Jesus. Não devemos fazer oração para ninguém mais. Porque muitos que não conhecem a Deus, ora para anjos, ora para santos, ou seja, para imagens de escultura. Muitos oram para orixás, para espíritos, que oração é invocação. Tem gente que invoca espíritos, que não conhece a Deus. Não vou citar nome de religião, mas a minha preocupação é aqueles que conhecem a Deus e que muitas vezes não oram para Deus. Aí estreitou. Hein, pastor Raí, você estreitou. Mas será, pastor Daniel, que existem pessoas cristãs que não oram para Deus? Vamos lá, vamos começar pela palavra. Jesus conta que 2 homens subiram ao monte para orar. Um fariseu que era o praticante da religião judaica, que era um fardo muito grande, amados. A religião fariseu era tantas ordenanças que nem se compara ao nosso relacionamento com Deus. Jesus, sabendo que o homem não tinha condição de cumprir aquilo, ele simplificou o evangelho, por isso que ele disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Há pessoas que ainda hoje acham que é muito difícil ser crente. Não, amado, Jesus não é mentiroso. Quando ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E tem outro versículo que Paulo diz que ele não nos deu um fardo pesado para que não pudéssemos suportar. É o crente entrar na intimidade da palavra. Quando ele entra na intimidade, na posição, ele começa a ver que, na verdade, tudo que aqui tem pedido é possível de se cumprir em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele fariseu começou a orar. Parecia que era para Deus, mas na verdade ele estava orando de sotaque para o publicano que subiu e estava do lado. Preste atenção à oração do fariseu. Senhor, parece que é a Deus, né? Eu não sou como demais homens roubadores. O publicano, ele era obrigado, ele era um funcionário público, era obrigado a cobrar os impostos para Roma. E Roma foi um dos piores impérios. Se você acha difícil o Brasil, pagar imposto no Brasil, lá era pior. Tirava até de quem não tinha. Não esqueça da vez que Pedro parou de pescar e estava seguindo a Jesus e a Receita Federal de Roma chegou e disse, cadê o imposto que você não pagou? E Pedro não tinha, que não estava pescando. Jesus, vendo Pedro ali, naquele momento, aflito, porque se não pagasse ia preso. E quando Pedro entra assim, saindo dos cobradores, Jesus já conhecendo, disse, Pedro, vai ao mar, lança um anzol. Primeiro peixe que pegares, tira um estáter, que valia 2 dracmas, o imposto era 1 dracma, e paga por mim e por ti. Jesus não era pescador, não tinha que pagar, mas pagou sem ser necessário pagar para dar exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amado, Roma era muito terrível, e o publicano tinha que cumprir. Por isso que Zaqueu, quando se converteu, disse assim, olha, se eu até tirei mais do que eu devia de alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, porque a função do publicano era cumprir o que Roma mandava, e não queria saber se a pessoa tinha ou não tinha. Chegava no dia e na hora tinha que pagar, senão a coisa era estreita. E aí ele disse, Senhor, eu não sou como demais homens roubadores, nem como esse publicano. Eu estou orando para Deus, dando sotaque ao irmão. Aí você pensa que isso não ocorre? Ocorre, amado. Muitas vezes o homem desvia o coração de Deus. No momento da oração, nós temos que vigiar. Isso é muito sério. E quantas vezes, quando eu estou buscando a palavra, eu vou perguntando a Deus, Ele vai me dizendo, muitas vezes a gente ora para o nosso ego. A gente começa a orar diante de Deus, lançando nossa razão sem humildade, e também essa oração não é para Deus, é para dizer, olha Senhor, Tu sabes, viu? Eu não sou assim, eu faço isso. Você está confiando nós estamos confiando, se orarmos assim, na nossa própria justiça. E essa não é a oração correta. Por isso que Jesus falou,
quando orar, disser, Pai nosso que estás no céu. Direcione sempre sua oração a Deus. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso. Por isso que tem pessoas, amados, que têm dificuldade de orar no quarto. Sabe por quê? No quarto é você e Deus. Tem gente que tem empolgação a orar em monte. Eu não sou contra você orar em monte, porque a Bíblia diz, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Mas se você consegue orar com muitas pessoas no monte, para muitas vezes dizer assim, ó, irmão, viu que eu estou no monte. Ou chegar na igreja depois, não foi maravilhoso aquela oração no monte. Você está querendo receber lauréis, receber aplausos. E no quarto é difícil, porque a Bíblia diz, aquele teu Deus que te vê de secreto te recompensará. Então, se você não consegue orar no quarto, não ore no monte. Quer orar no monte, tenha também sua intimidade no quarto. O negócio é esse. E se a sua oração só é coletiva, tem alguma coisa errada. Porque o conselho do Senhor, nesse mesmo texto, quando entra, antes dele ensinar a oração, entra no teu quarto, feche a tua porta e ore em secreto ao teu Deus. É muito sério isso, amado. Mas vamos seguir aqui. Em segundo lugar, santificado seja o teu nome. E é muito importante isso. Porque santificado seja o teu nome, aonde? Em minha vida. Diga comigo, santificado seja o teu nome em minha vida. Deus é santo. Não é santificar na vida dos outros. Ô Senhor, santificado seja o teu nome lá no céu. Que os anjos digam santo. Onde os anjos cantam santo. Amém. Mas nós também cantamos santos aqui. E temos que viver essa santidade. É muito sério. A palavra santificado nesse texto está no particípio passado. É algo que já aconteceu. Significa dizer, quando eu vou orar, quando eu me prostro para orar, eu já tenho que estar numa atitude de santificação na minha vida. Por isso que o tema é vivendo a oração do Pai Nosso, não é orando o Pai Nosso. Orar o Pai Nosso, como reza, é fácil. Viver o Pai Nosso é outro negócio. Santificado seja o teu nome, amados. É a oração, é a santidade a Deus, a obediência à palavra no dia a dia. Quando você diz assim, olha, Satanás está colocando uma bandeja, está colocando uma oportunidade de pecar, e eu digo não, porque eu sou santo. Você está orando, está santificando o nome do Senhor. Por isso que quando Paulo admoesta a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Então, se eu for pegar o pé da letra, vamos fazer o seguinte, se é para orar sem cessar, a gente tem que orar 24 horas, ou sentado de joelho, da forma que aguentar. Então, ninguém trabalha mais. Já pensou, irmão? Vamos. O irmão que trabalha no banco, eu não posso ir para o banco, porque eu tenho que orar sem cessar. Ou se eu for orar no banco, o cara vai dizer, o que você está? Não presta atenção no trabalho, você é caixa ou gerente? Se você é piloto de avião, então você não pode. Você está em oração, você tem que fechar os olhos, você perde a rota, né? Olha que negócio estreito. Então, como é que eu posso cumprir a ordenança que Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve aos Tessalônica? É vivendo a minha vida, a nossa vida. Tem um hino que diz que a minha vida seja um louvor a ti, cada momento como é o termo? Um acorde especial, mas a nossa vida é louvor e a nossa vida é oração, porque oração também é louvor, mas é com ação, com viver. Eu sou contador. A maioria dos irmãos aqui sabe. Eu estava no maior cliente que eu tenho, quando eu falo maior, que tem um faturamento maior, que me paga mais. E ele foi visitado por um auditor fiscal da prefeitura, não me lembro se era da prefeitura do estado. E o auditor não queria falar com o dono, não, queria falar comigo. E marcou no escritório da empresa, eu fui lá, um escritório num prédio muito chique de Salvador. Disse, não, porque aqui é o seguinte, isso tem mais de 10 anos, viu, irmão? Eu olhei aqui, tem aqui 300 mil para eu lavrar um auto de infração. Mas, você fala aí com o dono, que ele conversa aí, ele me dá aqui tanto, aí de tanto que ele me dá, eu te dou tanto, e aí eu faço aqui um auto de 10 mil, e a gente encerra o negócio. Diz, você vá, fala com ele, que eu sou servo do Deus Altíssimo, não entro nesse mistério, não. Acabei de orar. Muito fácil, amado. Conheço pessoas na minha profissão que estão muito bem.
Tenho mais de 30 anos de profissão, conheço gente com menos tempo do que eu, que tem casa aqui, acolá, apartamento. Só que eu tenho uma mansão no céu. Amém, amado? É isso que é orar. Seria muito fácil. O cara está me dando um negócio bom aqui. Quanto é a minha parte? Foi assim que Ananias e Safira fez? Vendeu a propriedade, todo mundo estava colocando nos pés dos apóstolos. Vamos vender, vamos colocar metade, fazer uma rachadinha aqui. Foi fulminado diante de Pedro, porque não estava em oração. Oração é ora mais ação. A ação é você no dia a dia dizer: Senhor, eu preciso viver em santidade. A palavra diz: todavia o fundamento de Deus fica firme e tem esse selo. O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Numa grande casa, muitos vasos, de ouro, de prata, também de pau e de barro, uns para a honra e outro para a desonra. Todavia, aquele que dessas coisas, de que do pecado se santificar, será vaso para a honra, idôneo e escolhido para toda boa obra. Vivendo a oração do Pai Nosso, é viver santidade todo dia. Santidade convém à casa do Senhor, é muito sério. Jesus diz no capítulo 17 de João: eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que o Senhor me deste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, que eram teus, e tu me deste. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muito sério, amado. Paulo admoestando a igreja em Roma, no ano 57 depois de Cristo, Romanos capítulo 2, 24, diz assim: por causa dessas coisas, se você for olhar o contexto, coisas que a igreja cristã em Roma estava fazendo e trazendo escândalo, disse: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Já pensou? Isso é sério. O crente ser um canal de blasfêmia do nome do Senhor. Aí depois ele vai orar: Pai nosso que estás no céu, santificado. Não passa do teto, amado. A verdade é essa. A oração, o nosso louvor tem que ser fruto, como diz os escritores hebreus. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isso é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Tem que ser fruto. O fruto é o último estágio da árvore. Primeiro vem a árvore, primeiro ela tem a estação, ela cresce, ela dá folha, depois ela vai dar fruto. O fruto é o final. A oração, o louvor, ele é fruto, é o que sai de todo o viver. Como está o nosso viver? Para chegarmos na presença do Senhor. É muito sério. O rei Ezequias, Isaías capítulo 38, verso 2, quando Deus disse a ele: arruma a tua casa que morrerás e não viverás. Uma sentença de morte. Não era porque Ezequias estava em pecado. A casa dele precisava consertar. Filhos, etc., o reino. Ezequias virou-se para a parede e começou a orar. E a oração de Ezequias, se você for olhar o texto, é exatamente, ele falou da vida dele, ou seja, Ezequias já andava em oração, com o viver. Então, quando ele foi orar, ele disse assim: Senhor, eu tenho andado em teus caminhos, eu tenho honrado o teu nome, eu desfiz os altares que meu pai, rei Acais, fez ao Deus da Síria, Tiglat-Pileser. Eu acabei com o culto pagão, eu restaurei o culto ao Senhor, recomissionei os levitas. Tudo isso ele fez. Se você for olhar a vida de Ezequias, assim, Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu no pecado. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar e fez o que era reto ao nome do Senhor, restabeleceu o culto. E depois tudo aquilo, ainda veio Senaqueribe com rosto de guerra, cercou Judá e ele permaneceu firme. Deus deu uma grande vitória, mandando um anjo só e matando 167 mil assírios. E quando veio a sentença dele, ele disse: olha, Senhor, eu andei na tua presença. Ele lembrou a Deus a vida dele, a oração dele foi a vida. Aí antes que o profeta saísse da extremidade do palácio, Deus disse: volta e diz a ele, eu estou dando mais 15 anos. Amado, não quero aqui me envaidecer, mas vou contar para a glória do nome do Senhor. Ontem minha esposa veio, me deu um abraço, disse: olha, eu estava ali, o Senhor me lembrou de como Ele livrou sua vida. E ela veio emocionada, me deu um abraço, e a gente ali agradeceu o Senhor.
Porque quando eu estive, há mais ou menos 8 a 10 anos atrás, não me lembro agora exatamente a quantidade de anos, fui fazer uma cirurgia abdominal, refluxo, cirurgia que dá alta no dia seguinte, laparoscopia, não tem muito corte, é corte mínimo, pouco evasiva. E a cirurgia foi feita ali no Hospital da Bahia. Terminou a cirurgia, tudo normal, eu fui para a observação ainda ali, para aguardar o efeito da anestesia, eu tinha tomado a geral. E eu fui acometido de um mal súbito no coração, que eu não sabia que eu tinha. Síndrome de Work-Park-White. Depois eu fui ver que é fulminante. Quando acontece, amado, não tem jeito. É aquela que acontece com os jogadores de futebol. Minha esposa até disse que aconteceu mais uma vez essa semana com jogador estrangeiro. Quando vem, é morte. E aquilo veio sobre mim, e para a glória do nome do Senhor, eu estou aqui falando. E quando eu já restaurado, passei da UTI, fui para o quarto, que o médico me disse o que ocorreu, e que eu fui conversar com Deus, e Deus falou comigo: os dias dos teus anos, alamachou de cai, eu contarei. E Deus começou a ministrar o meu coração. E Deus me disse assim: todos que me temem têm um banco no céu. Você não sabe, aqui banco todo mundo entende, né? Bota o dinheiro lá, alguns aplicam, poupança, outros ficam com saldo negativo, não é assim? Nós temos um banco no céu, amado. Quanto mais você é fiel a Deus, seu saldo vai ficando positivo. E Deus diz assim: por que tão encarecidamente me amou? Ou aqui, Jailson aqui no Salmo 91. Eu também o livrarei, olha aí o banco. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Deus trata com distinção. Deus olha e diz: deixa eu ver o saldo do meu servo aí. Foi assim que Deus fez com Ezequias. Bom, então, volta lá, eu dou mais 15 anos a ele. Como está o seu saldo? Como está meu saldo? É a oração diária do viver, amados. Não adianta só prostrarmos para orar, se o nosso viver não é uma oração a Deus em fidelidade diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, venha o teu reino. A palavra reino aparece 34 vezes no Novo Testamento. Existem várias interpretações. Eu gosto mais daquela, o sentido reinado, domínio, ou seja, o reino do Senhor, no sentido, ele vem implantar na terra. É uma esperança da igreja. Nós cantamos aqui sempre Maranata. Mas era uma esperança muito mais palpável. Claro que a esperança é intangível, não podemos palpar, mas era muito mais visível na igreja um tempo atrás. Eu que já convivi na igreja há alguns anos atrás, quando cantava um hino sobre Maranata, alguns irmãos choravam. Alguns hinos sobre o céu levavam muitos irmãos à lágrima. Eu já chorei muito, e ainda choro às vezes, com um hino que diz: da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Aleluia. Ele vai dizer: passarinho, belas flores, querem me encantar, ó, vão terrestre esplendor, eu quero aqui, eu quero ao céu ficar, não quero aqui ficar. Mas vivemos um momento que foi passando o tempo, foi vindo coisas, e a igreja foi se apegando a coisas materiais, que eu como pastor vivencio isso e converso com alguns colegas em grupo na internet, faço uma mensagem sobre o céu e começo a pregar, o povo murcha. E sabe por que murcha? Diz assim: e aquela casa lá que eu estou objetivando, já comprei, que eu quero curtir meus feriados. E aquele outro, às vezes o mundo está muito apegado. Uma vez Deus me deu uma mensagem assim: o arrebatamento já começou. E que mistério é esse?
Eu disse, Deus, que mistério é esse? Isso é cada vez que meu povo se desapega das coisas daqui, ele está subindo. Quando a trombeta tocar, meu amado, é só um estalar de dedo, porque ele está todo solto, irmão Van. Ele não está apegado. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro está no céu, quando a trombeta tocar, a gente sobe rápido. Mas se não estiver no céu, sabe o que vai acontecer conosco? O que aconteceu com a mulher de Ló. Ela até saiu da cidade, mas o coração não saiu. E quando começou os trovões, os raios, Deus mandando do céu a saraiva, tudo para consumir aquela cidade com fogo. Ela estava andando, mas o coração ali, ela estava fazendo uma luta tão grande. Saiu as filhas, saiu o marido, e ela não resistiu, e ela fez assim, e virou estátua de sal. Onde é que está o nosso coração, amados? Que venha o teu reino. Temos que reacender em nós a vontade, Senhor, que o Senhor venha. Eu tenho dito assim, olha, se Deus te fizesse aí alguma coisa, dissesse assim, olha, eu vou fazer como eu fiz com o meu servo Enoque, lá no princípio, o dia do arrebatamento não é hoje não, mas eu decidi aqui no céu, que quem quiser subir agora, pode sinalizar, é o primeiro da lista. Eu quero, Senhor. E olhe que pela misericórdia de Deus eu tenho um patrimônio, viu? Para a glória de Deus eu tenho um patrimônio. Graças a Deus. Mas nada disso me prende. E eu creio também que não prende você. Você é cidadão do céu, você é embaixador do céu, você tem uma pátria. Deseje que o reino do Senhor venha, que o Senhor venha buscar a sua igreja, implante o seu reino. Que esse mundo, amados, como está, com tanta injustiça, tanta malignidade, na política, a criminalidade, que isso venha, olha, que eu venha o teu reino, aleluia, é o desejo que tem que ter na igreja. Então não posso me ajoelhar para orar o Pai Nosso, se eu estiver apegado a tantas coisas. Precisamos nos policiar nisso, precisamos desejar o reino. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é real, amados. Eu não sei porque hoje eu estou com vontade de contar tanta experiência. Pastor Jurandir Miguel, um dos meus primeiros pastores, foi visitar uma irmã designada de morte no hospital. O médico disse, olha, não tem mais jeito, ela vai morrer. E ele visitando aquela irmã ali nas últimas minutos da vida da irmã. E a irmã olhando assim para o teto branco do hospital, daqui a pouco ela abriu um sorriso tão grande, disse assim, olha, desprendeu o carro. Ela começou a ver, ela começou a contar ao pastor que ela não estava vendo mais o teto, ela estava vendo uma carruagem de fogo vindo de longe, assim como aquela que buscou Elias, e daqui a pouco, com aquele sorriso, ela fecha os olhos e partiu para o Senhor. Que morte linda! O céu é real, amado. Você tem uma mansão lá. Não pode comparar. Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, disse assim, viu coisas que ele disse, não convém contar, porque não se entenderia. E eu entendo isso. O que Deus preparou para mim, para você, essa vidinha aqui de 70, 80, ou que alguns pela sua robustez chega a 90 anos, é de câncer enfado, não dá para comparar, amado, com um corpo glorificado eterno, você vai viver para sempre com o Senhor. Ah, seu celular é o iPhone de última geração, isso é besterol. No céu você consegue falar, sem voz, sem distância, com qualquer pessoa, tecnologia muito melhor, Deus já usa há muito tempo. Deus fala do céu com seu servo na terra. Basta Abraão. Oh, que rede é essa? É a rede do céu. E não falha não, viu? Não cai. É melhor do que a 5G. Não sei nem quanto G tem nessa rede. É glória pura. Deus fala do infinito do céu, porque Ele colocou a presença do Espírito dEle em nosso coração. É tremendo demais. Um reino pronto, preparado, onde não há dor, nem morte, não há, toda lágrima será. Temos que desejar isso, amado, viver o céu, viva o céu aqui. Que venha o teu reino. Em quarto, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso aí é muito sério.
Ah, como é que eu quero que a vontade de Deus seja aqui, como é no céu? Ou e como é no céu? Então, vamos ler a Bíblia, amado. Porque aí fala de coisas abstratas, mas fala também de coisas naturais. Como é no céu? Deseje isso, como a palavra, se encha da palavra. Como é no céu? Tem aqui muita coisa do céu, muita coisa do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou com agonia no Getsemane. A palavra Getsemane fala prensa de azeite. Era onde pegava a oliveira, colocava numa prensa, prensava para tirar o azeite. Jesus, quando estava ali como a oliveira da raiz de Jessé, ele foi prensado para tirar dele o azeite puro. Ele orou em agonia a ponto de verter suor de sangue, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Ele viveu isso. E ele não estava pedindo só aquele momento, ele viveu toda a vida dele a vontade do Pai. Que é muito fácil olhar Jesus humanamente. Jesus estava com Deus desde o princípio, nesse reino que nós vamos para lá, onde não tem dor, não tem nada. Ele aceitou o conselho do Pai: olha, você renuncia a tudo isso temporariamente. Recebe um corpo miserável igual deles, que sente dor. Vai para a habitação dele, como se fosse eles, e já chegou com Herodes querendo matar. Diga onde está a criança que eu também quero adorar, para matar. Teve que fugir para o Egito, levado pelos pais. Foi traído pelos discípulos. Abandonado pelos discípulos, traído por Judas e traído por Pedro. Foi abandonado na cruz. Só ficou João e as mulheres, os outros foram embora. Então ele sabe o que é sofrer, homem de dores. Isaías diz: acostumado pelo trabalho. Foi cravejado na cruz, pés e mãos, coroa de espinho. Para quem já esteve na luz inacessível da glória, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Com uma renúncia muito grande. Então, desde o dia que o pai disse: filho, você vai para salvar a humanidade, ele disse: eu vou. Ele já estava em oração, ele estava na ação de cumprir a vontade. Quando ele orou no Getsemane, pai, se tiver outra maneira, faça, mas se não tiver, seja feita a tua vontade, eu vou morrer. Está difícil, mas eu vou morrer. Ele fez isso por amor a mim. Tem um corinho que diz, um corinho não, um hino do cantor cristão: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Muitas vezes, por muito pouco, amado, a gente está fraquejando. Precisamos rever nossos valores, precisamos olhar para a cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos falando do tema vivendo a oração do Pai Nosso. Este quinto item é o ensinamento de dependência e provisão diária. Não adianta, amado, orarmos no dia 31 para o primeiro: Senhor, me dá a provisão por 365 dias. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus quer cada dia nos pés dele, dizendo: Senhor, me dá a porção de hoje. Essa porção de hoje, amado, não veja só materialmente o sustento que você come na sua mesa. Isso é pouco. Deus faz isso com o passarinho, com outros seres de menor importância na cadeia humana. Diz que Deus cuida da erva, dos passarinhos, quanto mais de nós. Mas aqui também fala do alimento espiritual. Será que todo dia estamos indo aos pés do Senhor e desejando: Senhor, qual é a provisão de hoje? Porque assim como a nossa carne se alimenta 3 ou 4 vezes, não sei quantas vezes se come no dia, teu espírito precisa de alimento, precisa de comunhão com Deus. Você é fruto de Deus, você nasceu em Deus. Dependência diária. Hoje uma doença muito terrível, a ansiedade que leva à depressão. Jesus já pregava contra isso 2000 anos antes. Quando ele diz no mesmo sermão: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, de beber, não é nem quanto ao vosso corpo que haver de vestir, não é a vida mais que o mantimento, nem o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que não semeia nem cega, nem ajuda o celeiro, o Pai a alimenta. Depois ele vai fechar essa lição dizendo: mas
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem pedir livramento, porque é muito importante nos dias de hoje, os dias são maus. Em sexto, amado, eu estou pulando aqui, poderia falar muita coisa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero dedicar um pouco mais a isso aqui. Fala do perdão condicionado. O perdão, ele é condicionado. A doutrina sobre perdão, às vezes, não é bem percebida pela igreja de Deus. Porque quando fala de perdão, a gente pensa logo o seguinte, olha, pastor Jailson me ofendeu. Então, eu espero que pastor Jailson venha e diga, pô, pastor Daniel, eu ofendi, me perdoe em nome de Jesus. Isso é um tipo de perdão. Amém? Mas existe um outro tipo de perdão, ou outra forma de exercer o perdão, melhor dizendo, o perdão só, que esse é mais estreito. Vamos dizer que o irmão Railson, permita a comparação, que me ofendeu, ele não tenha essa capacidade de vir e se humilhar e dizer, pastor Daniel, eu te ofendi. Tem gente que não tem, mas ele precisa do meu perdão. Aí Deus investe, Deus manda eu ir a eles, Railson, você me ofendeu, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Não é diferente? Ô pastor Daniel, onde está isso? Eu te mostro na palavra. Tem gente que diz assim, é ele que me ofendeu, que me procura. Minha sogra que me procura, minha nora, meu filho, aí vai gerando enfermidade na sua vida, que a falta de perdão é extremamente cancerígeno. Além de não permitir entrar no céu, estreitou demais. Não foi ele que me machucou, ele que vem a mim. Isso já é a vaidade. E onde está, pastor Daniel, que eu devo ir a ele? Foi ele que me ofendeu, onde está que eu vi a ele? Vamos lá. Se você for fazer a sua oferta, diz o texto sagrado, Mateus 5, 23, ao altar. E quando fala oferta, não pense em dinheiro, não. Tem a oferta do louvor, que Jairo toca, Dani, Josi ministra aqui, com os levitas ali. É uma oferta de louvor. Você vem para a igreja louvar, e sabe que o irmão tem alguma coisa contra ti, ou te machucou, vai tu a ele, conserta primeiro, depois você vem adorar. Então, se você for fazer a tua oferta, a oração também é uma oferta do tempo, da dedicação a Deus. E você lembra que o irmão tem alguma coisa contra ti, veja que não é você contra ele, não. A Bíblia diz, deixa ali a tua oferta, vai, concilia-te depressa com o teu adversário. Depois você vem e faz a oferta. É muito sério isso. Porque o povo até entende o primeiro perdão. Eu me ofendeu, eu vou esperar aqui. Ah, tá vendo? Viu que ele era errado mesmo? Viu que o pastor Ailson era errado mesmo? Por isso que ele veio se consertar. É assim que Deus faz. Isso é vaidade. Busque a solução. Quem ofendeu Jesus? Foi Jesus que ofendeu Pedro ou Pedro Jesus quando Pedro negou? Quem é bom de Bíblia aqui? Quem ofendeu Jesus? Pedro, né? Porque quem negou foi Pedro, não é assim? Jesus disse a ele antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí, quando a coisa apertou, Jesus foi preso e ele ficou ali nos arrebaldes, vendo o que ia acontecer. Uma mulher faladeira olhou assim e disse, você também é um deles, viu? Que eu via você, disse, nunca conheci tal homem. Aí outra pessoa disse assim, rapaz, você fala igual a ele que foi preso aí, tua fala, eu não conheço tal. Depois outro apertou, ele aí negou, e Jesus olhou para ele, vendo ele negando, ele baixou a cabeça, chorou amargamente. Quem ofendeu? Foi ele, não foi? O que é que Jesus vai dizer? Ele que se quiser vir para o céu, do preço que eu paguei na cruz, ele que me procura, não é assim, irmã Lígia? Ele que me traiu, eu sou Jesus, sou do céu, sou dono do céu, filho de Deus. Se ele quiser vir para o céu, procura, não, ele vai para o inferno. Foi assim que Jesus fez? Não. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse assim às mulheres, aí diz a meus discípulos, e a Pedro, olha que coisa linda. Jesus destacou ele para que ele tivesse certeza que Jesus queria falar com ele. Pai, diz aos meus discípulos, e a Pedro, podia dizer só aos discípulos, ele dizia, eu não vou mais não, que eu era discípulo, eu traí, eu vou fazer igual a Judas, me enforcar e morrer logo.
Mas Jesus, para resgatar ele, diz: vai e diz a meus discípulos e a Pedro, que eu vou diante de vós para Galiléia e lá me verão. Mas quando a mulher foi dar notícia, Jesus disse que é para ir para Galiléia. O Pedro, ele disse que inclusive é para dizer a você, disse: a mim, eu que traí, ele quer falar com você. E quando ele chega, Jesus aí faz ele confessar o amor 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amado, é fácil o evangelho. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. É porque muitas vezes a gente esquece tudo isso e entra numa bolha de orgulho, de achismo. Então, se você tem alguém que tem alguma coisa contra você, olha, sogra, família, procura essa pessoa. Hoje você tem internet, rede social, você pode ligar. Você tem 1001 maneiras de preparar Neston. Isso é do meu tempo, invente uma, né? Assim, eu comi muito Neston quando era pequeno. A propaganda era essa: tem 1001 maneiras de preparar Neston, invente uma. Pode ser com fruta, com leite, com Nescau. Mas perdoe. Resgate a pessoa, que às vezes a pessoa até reconhece que te ofendeu, mas ela não tem força. Ela não foi exercitada nisso. Ela está dizendo: se eu pudesse abraçar Roberta e dizer: Roberta, me perdoe porque eu errei. Mas ela não tem, Roberta, essa força. Aí Roberta, que é crente espiritual, vai dizer assim: não, fulana, vem cá, aquilo que aconteceu a gente não é nada não, meu amor é maior. A pessoa se derrete ali. O evangelho de Cristo. Em 7º e penúltimo, não nos deixe, estou olhando para a hora aqui, cair em tentação, mas livrar-nos do mal. E aí, amado, a maioria das tentações, quando a gente vai olhar no original, essa palavra é diferente aqui: não nos deixe cair em tentação. Tem uns até que diz: não nos induzas, como que é Deus que induz a tentação. A palavra diz que Deus de ninguém é tentado, nem ninguém tenta. Cada um é tentado na sua própria concupiscência, que é o desejo excessivo. Sabe o que é isso? Aquilo que nós, às vezes, já temos no coração. É aquilo que nos tenta. Ou seja, Eva já tinha curiosidade de comer o fruto, de saber o porquê do fruto. Ela foi para lá sozinha, sem o marido. E Satanás disse: bom, agora é presa fácil. Não sabia nem qual era a ordem, só sabia o seguinte: aquele fruto não pode. Mas como é que Deus disse? Ele ainda revelou que Deus disse, que ele não sabia, que ele não é onisciente. Olha, Deus disse que de todo posso comer, menos essa. Então Deus disse que ele não quer que você seja igual a ele. Jogou uma isca. Mas ela já tinha uma predisposição a dizer: aquele fruto ali, eu quero saber que mistério é esse. Entendeu quando o adversário age, amado? Quando às vezes nós já temos uma predisposição. É muito sério isso. E o diabo sabe disso, e o mundo sabe disso. Quer ver o que o diabo sabe disso? Um grande clássico do cinema, o filme Advogado do Diabo. O ator que representa o diabo diz ao homem assim: não, eu não ajo assim não. Eu espero que os homens demonstrem o seu desejo, aí eu vou e potencializo. Al Pacino fazia o papel do diabo. Disse a Keanu Reeves, que era o que fazia o papel do advogado: não, eu espero que os homens se declarem. E se você for olhar à luz da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é isso aí. Ou o diabo que pegou Batseba, tirou lá, levou, Davi estava lá em oração, ele levou a mulher: isso aqui, Davi, peca, foi? Não. Davi não foi para a guerra, ficou ocioso e ficou da janela olhando a vida de Quelé. Subitamente, o Windows quer dizer janela, já tinha o Windows naquele tempo, viu? Aí, o Windows, ele viu a mulher se banhando, disse: eu sou o rei, eu posso mandar. Traz aquela mulher ali. Aí foi o diabo. O diabo ajuda aquilo que o homem se predispõe. Então, não nos deixe cair em tentação, amado. É o mesmo que dizer assim: Senhor, tira de mim a concupiscência, afasta de mim a concupiscência. Depois Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, no Salmo 51, coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, me dá um coração puro, porque aí eu não sou induzido à tentação. Jesus, falando sobre tentação, disse assim: o príncipe desse mundo é chegado, falando de Satanás, mas ele nada tem em mim, porque Jesus não tinha predisposição ao pecado. Então, Satanás não podia tentar. Para Satanás tentar Jesus, aí sim, o Espírito levou Jesus ao deserto, permitiu para que ficasse 3 lições para nós: como vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu nessas 3 áreas. Ele diz que não são do Pai o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tem cristão que diz assim: não vou pular não,
É só porque me deram o ingresso aqui para o camarote. Ó. Eu só vou ficar no camarote, que tem muita comida. Olha. Aí dali do camarote, você está no camarote? Peraí, eu vou aí. Usa uma serva dele, vai lá, sem graça com ele. Daqui a pouco ele já pecou. Aí disse, poxa, mas eu estava só no camarote. Não, você já estava desejoso de estar no carnaval. Porque no camarote ou fora do camarote é carnaval. Tem que estar na presença de Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Em oitavo e último, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, ou seja, ratificar, confirmar de quem é o poder, de quem é o reino, de quem é a glória. Isso é um reconhecimento do senhorio de Cristo. Senhor, é teu. Porque muitas vezes, amado, nós passamos por cima disso. Inconscientemente, muitas vezes, o cristão toma uma postura de quase Deus. E o que o Espírito Santo nos chama a atenção é uma vida de dependência, de reconhecimento. Tudo é do Senhor, a Ele é glória. É muito sério isso. Muitas pessoas se perderam na vida, até no ministério, porque perdeu isso. Satanás perdeu a posição de anjo, melhor dizendo, de arcanjo, porque ele perdeu isso aqui. Num dado momento, ele subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele era muito lindo, muito belo. Tinha muito poder dado por Deus, mas ele não se ateve aqui. De quem é o reino, de quem é o poder? Eu dependo, a glória dele. Dai a glória a ele. A ele a glória. A ele o louvor, a ele o domínio. Em o nome de Jesus. Amém, querido? Vivendo a oração do Pai Nosso, nada mais é do que o nosso dia a dia. Você, todo cristão, ele ora sem cessar. Da hora que ele... Às 24 horas, vou nem dizer da hora que ele acorda, até dormindo ele tem que ser crente. Porque quando você rejeita, tentação virá. Mas rejeita a tentação, aprende a dizer não. A amar a Deus, você está orando. E quando você vai orar, a oração é só dizer, Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. A oração de Ezequias, tu sabes, eu tenho, Senhor, sido fiel. E aí isso é fruto, isso é consequência. E Deus opera poderosamente. Vamos ficar de pé. Eu convido o Ministério de Louvor